no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Todos querem um ano novo melhor, mas quantos sabem, ou quantos param para pensar de como será esse ano? Você sabe, a Bíblia, ela é um manual de tudo aquilo que você necessita. E falando a respeito de virada, a Bíblia é um manual para começarmos um ano abençoado e próspero. Você sabe, Provérbios capítulo 16, versículo 3, a palavra do Senhor diz: consagre ao Senhor tudo que você faz. É só algumas coisas? Senhor, na versão NVI, consagre ao Senhor, confia ao Senhor, entregue ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem estabelecidos. Tem uma outra versão que diz que os seus planos serão bem sucedidos. Então, consagrar os primeiros minutos, as primeiras horas, consagrar o seu dia ao Senhor, isso tem muito poder espiritual, muito poder espiritual. Isso na verdade vai desencadear bênçãos sobre a sua vida. Só o fato de eu estar aqui, pastor, só o fato de eu estar louvando, ouvindo uma palavra, ajoelhando na presença de Deus, não é que é só o fato não, é que isso tem poder para liberar coisas na sua vida. Eu quero declarar mesmo, 2026 será um ano diferente, será um ano especial para nós, será um ano de fato especial para a sua casa, para a sua família. Essa palavra é para você, Deus está falando com você hoje. Acredite, sabe, tome posse. É preciso ter fé para crer nisso. Eu quero falar com você hoje sobre princípios, que quando nós consagramos o nosso ano a Deus, nós estamos convidando o céu para governar o nosso ano. Quando eu digo, Senhor, esse ano eu consagro a Ti, eu estou dizendo, Senhor, eu confio, eu peço aos céus para governar os meus dias. A consagração também é algo que vai alinhar o seu coração ao coração de Deus. Aquilo que o Senhor tem falado com você a cada ano, Deus tem dado para nós uma ênfase, uma palavra. 2025 foi o ano da restituição. O ano da restituição. E eu preguei na segunda-feira, vou recomendar que você assista essa pregação, está no YouTube. E eu falei que tudo aquilo que Deus restitui, Ele multiplica. Por quê? Porque alguns pensam, uma vez que esse ano vai ser o ano da multiplicação, significa então que aquilo que tinha que ser restituído na minha vida não será mais? Pelo contrário. Deus não tira nada na sua vida, pelo fato de Ele acrescentar coisas na sua vida, é que nós estamos aqui declarando, 2025 foi o ano da restituição, 2026 será o ano da multiplicação. E se você não experimentou restituição em todas as áreas, então prepare, Deus vai continuar essa ênfase na sua vida também, vai te restituir, diga amém. Agora, a pergunta que deve ser feita é, a multiplicação que nós estamos declarando esse ano, é algo automático? Automaticamente ela acontece? Sim ou não? Não. É preciso entender isso. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela graça mediante a fé. A principal das bênçãos que nós recebemos foi a salvação. Como nós acessamos a salvação? Pela graça mediante a fé. Se a principal foi pela graça mediante a fé, por que Deus mudaria com as outras? Não. A cura também é pela graça mediante a fé. A multiplicação vai ser pela graça mediante a fé. A graça é a parte de Deus, mas ela se torna ineficaz se não houver fé da nossa parte. A graça torna-se ineficaz se não houver fé da nossa parte. Por isso, é preciso para crer, 2026 será um ano especial. Será o melhor ano da minha vida. Uma vez que você entendeu que não é automático, exige princípios, eu quero lançar mão com você agora sobre 4 princípios. É uma palavra simples, eu pensei melhor e resolvi simplificar. Estava falando isso com a Larissa hoje, porque às vezes tem gente que não consegue entender tão bem ainda, é novo, está começando agora, e aí ele fica meio perdido no ano. Mas essas 4 são tão simples, que desde aquele mais novo ao mais velho, vai compreender essas verdades, e se você, eu não tenho dúvida que você vai experimentar a maior multiplicação de todos os tempos. Você perdeu a oportunidade de dizer amém.
Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai experimentar a maior multiplicação da sua vida. Acho que melhorou um pouco. Você tem que acreditar nisso. Pastor, mas você não está vendo os noticiários, o que está acontecendo no Brasil? Então, olha para cá. Eu resolvi crer no que está escrito na palavra de Deus. Foi para um tempo como esse que nós fomos levantados. Foi para um tempo como esse que nós como igreja estamos nessa. E foi para um tempo como esse que nós fomos chamados por Deus para crescer, avançar e prosperar. Primeiro princípio que eu quero falar com você, que vai liberar a maior multiplicação na sua vida, está aqui. A multiplicação começa com uma decisão. Diga, a multiplicação começa com uma decisão. Qual que é o texto base desse primeiro princípio? Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Quantas coisas? Uma coisa eu faço. Eu queria sua atenção, que isso aqui é muito importante. Uma coisa só eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Versículo 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Antes de falar de multiplicação, é preciso falar algo para você muito sério, sobre direção. Se você quer alcançar algo que você nunca alcançou em 2026, é preciso deixar algumas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo: esquece-me das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar. Isso é um princípio espiritual. Infelizmente tem pessoas que estão em 2025, mas estão presas em coisas que aconteceram no passado, presos em perdas, em prejuízos, talvez em quedas, talvez em falhas, talvez em decepções, e isso impede você de avançar. Não tem como avançar para um novo se eu ainda fico no velho o tempo todo. É preciso contar novas histórias para você. É preciso esquecer dos erros, das falhas, e declarar: eu vou avançar para o melhor ano da minha vida. Por que infelizmente alguns casamentos, algumas famílias fracassam e não desfrutam do vinho novo? Porque o tempo todo um está jogando na cara do outro o passado. Deixa eu falar uma coisa para nós resolvermos isso de uma vez por todas. Se Jesus já perdoou, quem é o outro para condenar? Se Jesus já perdoou, para que eu vou ficar guardando isso? Para que eu vou ficar alimentando coisas? Mas você não sabe o que eu passei. Deixa eu te falar, mesmo que você tenha sido ferido, a cura vai ser muito maior. Se você foi ferido, o sangue tem poder para curar você. E tudo que Deus faz é muito maior do que o diabo faz. O diabo fere através de feridas. Jesus cura para você curar outras pessoas. Mas o que não dá é ficar preso. Mas você fez isso, mas você olhou isso, mas eu vi coisas aqui. Mas isso, deixa isso para trás e vamos avançar. Vamos avançar para o novo de Deus. Vamos avançar para as conquistas. Vamos avançar para a multiplicação. Vamos avançar para a prosperidade. Vamos contar novas histórias para nós. Vamos contar novas histórias para o nosso casamento. Vamos cantar novas histórias para os nossos filhos. Gente que até hoje está contando as mesmas histórias. As mesmas histórias. Tem algo pior do que você ver gente dizendo: pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. É ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha para cá. Eu não quero ser insensível ao falar isso com você. Eu quero, na verdade, ser um profeta de Deus hoje na sua vida. A experiência com a cruz é maior do que qualquer outro tipo de experiência negativa que você pode ter tido na sua vida. Pastor, quando eu era criança, o meu pai me abandonou. Mas o seu Pai Celestial te aceitou e chama você hoje de filho. E se você é filho, você tem direito a uma herança. O que mais? Você é amado. Pastor, eu fui
traído, muito ruim isso, muito ruim. Jesus também foi. Mas a última palavra dele lá na cruz foi: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu falar uma coisa para você. O sangue de Jesus é maior do que o seu erro. Eu vou falar uma palavra aqui, não sei para quem é. Tem gente aqui que precisa perdoar a si mesmo. Você fica se condenando o tempo todo. Você fica lembrando que Deus já esqueceu. Você mesmo. Não é nem o outro não, você mesmo. Por que nós temos que deixar? A primeira coisa, a multiplicação começa com uma decisão. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar. Não leve para 2026 derrotas de 2025. Não leve para 2026 problemas, mágoa, ressentimento de 2024, 2020. É triste ver pessoas de idade, mas dizendo: fulano de tal falou comigo, tem 12 anos que eu não converso com ele. Vai carregar isso até quando? Só cresceu na idade, mas não tem maturidade alguma, até quando? Mas foi eu que fui ferido. Deixa eu te falar, você não é escravo de quem te feriu. Se o Senhor já te perdoou, vamos avançar. Sacode a poeira, vamos avançar, porque eu não vou perder tempo com o passado. Eu quero o prêmio que Deus tem para mim em 2026. Eu quero o prêmio que Deus tem para mim em 26. Eu quero a multiplicação. Quantos querem também? Por que você precisa avançar? O apóstolo Paulo está revelando um princípio espiritual poderoso. A multiplicação começa quando nós decidimos com aquilo que nos prende. O passado te prende. Diga, o passado prende pessoas. Olhe para mim, por favor. Isso aqui é importante. Tudo é importante, na verdade. Mas a gente fala assim para ver se você presta atenção. Olha para cá. Eles querem um novo nível, mas insiste em carregar dores do passado. Fica carregando decepções e culpas do passado. Isso prejudica a sua saúde. Isso prejudica você. É preciso avançar. Eu insisto, é preciso contar novas histórias para você. Tem algo pior do que você ouvir pessoas contando as mesmas histórias sempre? Mas aconteceu isso comigo. Não, foi triste demais. Por isso que eu não rompi. Na hora que eu estava avançando na minha vida, aconteceu isso. Aí ele culpa o fracasso dele nas pessoas. Não avança por causa disso. Eu estou dando uma chave espiritual para você. Se você quiser, hoje você vai decidir deixar tudo isso, tudo que você ouviu, essas coisas para trás e declarar: eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou multiplicar, porque é isso que Deus tem para mim. Enquanto o passado governa o coração, o futuro fica travado. Enquanto o passado governa o seu coração, o futuro fica travado. Não tem como prosperar, não tem como avançar. Deixar não é um sentimento, é uma decisão. Diga, deixar. Mais forte, deixar. Não é sentimento, é uma decisão. Mas ele falou isso de mim. E o que Deus falou de você? Falar isso é meu. Se você é, você tem que dar atenção para isso. Se você não é, o que você tem que dizer? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, você tem que estar mais animado hoje. É culto da virada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nós damos muita atenção ao que as pessoas falam e às vezes pouca atenção ao que a Bíblia diz. Eu sou abençoado, ponto final. Mas fala isso de você. Eu vou ficar com o que diz a palavra. Fique com o que diz a palavra. Isso está escravizando você. Você sabe, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Isso aqui é uma palavra profética. Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas Ele precisa de espaço. Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas Ele precisa de espaço. Se não tiver espaço no seu coração, se o seu coração está cheio de mágoa, ressentimento, eu não aguento ouvir essa história. Eu decepcionei com fulano, decepcionei com o pastor. Quem foi que deu a vida para você? Se você não decepcionou ainda, eu espero que você decepcione logo, para você entender que homem é homem, Deus é Deus. Mas gente ferida com essas histórias não prospera. A vida dele só retrocede.
Chega de retroceder, chega de ter prejuízo, é tempo de avançar. Para avançar, eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. O que eu devo esquecer? Primeiro, culpa. O que eu devo esquecer em 2025 para entrar em 2026? Cheio de espaço. Cheio de espaço. Você sabe, tem pessoas, porque não decidiram perdoar, estão contando a mesma história de 4 anos. Eu vou chegar aqui, tem 4 anos, tem gente que está contando a mesma história. E em 4 anos nós já avançamos, nós já prosperamos, já crescemos. E onde alguns estão? No mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o passado te prende. Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você acelerar. E Ele vai fazer rápido. E vai acontecer muito rápido. Mas deixa isso lá. Seja inteligente consigo mesmo. Primeira coisa, você tem que deixar a culpa. Culpa. O que é a culpa? É quando você erra. Ah, não, mas é muito ruim ter feito isso. É muito ruim. Mas se o próprio Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Culpa é dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para te perdoar. Você ainda tem que fazer mais alguma coisa. Não tem, já está resolvido. Pode entrar nesse ano crendo que coisas maiores vão acontecer. Vai suar que já te perdoou de tudo. Nós não confessamos, eis que Ele faz coisa nova. Mas tem gente que fica remoendo a culpa. Remoendo a culpa. Quanto mais ele fica remoendo, mais ele sente culpa, mais ele sente que ele foi algo ruim, que ele fez, que tragédia. Ô irmão, levanta a sua mão e declara: eu já fui perdoado. Se tem que pedir perdão para alguém, que peça. Mas vamos entrar em 2026 com o coração livre para avançar, para crescer. Diga amém, por favor. O que você tem que deixar em 2025? Ofensa. Ofensa. Ofensa é aquilo que falava a seu respeito. Talvez você foi ofendido, mas fique em paz. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é o Senhor. Ele é que te justifica. Os seus frutos vão falar ao seu respeito, né? A unção vai falar ao seu respeito. É Ele que te justifica. Talvez você foi ofendido, deixa isso para trás. Outra coisa que você deve deixar para trás: medo. Tem gente muito medrosa, não arrisca nada. Eu quero convidar você para em 2026 arriscar. Quero convidar você em 2026 a crer que Deus tem algo poderoso para você. Se só tem 5 cadeiras na sua célula, compra mais 5, porque vai multiplicar. Compra mais 7, arrisca. Amém? Mas muito cheio de medo, de traumas, que é outra coisa que tem que deixar. Mas no passado eu quebrei. Não fica contando mais essa. Faz parte do passado. Deus tem algo novo para você. Você já aprendeu algo com isso. Agora você está na hora de esperar. Posso fazer um pedido especial para você? Conte novas histórias para você mesmo. Porque quando você fica remoendo traumas, coisas do passado, coisas que fizeram contra você, quando era criança e tal, como eu te disse, talvez isso trouxe para você, sim, sabe, feridas. Mas essa palavra poderosa. Se você teve um encontro com Jesus, mas por isso tem muita coisa que as pessoas fazem que estão dizendo: não, porque fizeram isso comigo quando eu era criança e tudo isso. E o que Jesus fez por você? É só o que você ouviu que tem poder? É porque você está acreditando nessas coisas. Você tem o que você acredita. Você tem o que você acredita. Se você acredita no que Ele falou, é isso que vai acontecer. Eu acredito no que Deus falou. Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Amém? Zona de conforto. Até coisas boas, esquecendo conquistas. Esquecendo de conquistas que você teve, vamos avançar. Quando Paulo decidiu avançar, ele entrou em níveis que jamais viveria se permanecesse preso no seu passado. Ele entendeu: o que está diante de mim é muito mais desafiador. O que está diante de mim é muito mais poderoso. Então eu vou decidir avançar. Ah, mas essas coisas estão me prendendo. O que eu ouvi, o que falaram.
o que fizeram contra mim. Eu estava falando no primeiro culto, alguns dias atrás, tinha uma pessoa que estava me devendo, a última. Se você está me devendo, quer dizer que eu não lembro mais, tá? Não, você está. Lembrei aqui agora, tá não. Olha para cá, só o amor. Aí, sabe por que eu decidi? Porque assim, não é de errar com ninguém. Porque todo mundo cobra de você. Mas quando erra com você, você tem que perdoar de imediatamente. E você não vai me entender o meu lado. E toda vez que eu estava no meu direito, o que eu estou falando aqui é coisa pessoal. Não estou dizendo que você tem que fazer ano novo já está chegando. E você não me deve mais nada. Ele disse, por que você vai fazer isso? Eu falei, porque eu decidi no meu coração que você está perdoado. Não quero mais. E quando eu tiver, deposita para a igreja. Para mim você não deve mais nada. Para você que eu vou entrar 2026 com uma atitude no meu coração. Você não deve mais nada. Sabe por quê? Tem pequenas coisas que ficam te prendendo, que todas as vezes você lembra, todas as vezes você fica com raiva. De você. Não estou mandando ninguém sair perdoando dívida não, tá? Depois vai falar assim, o pastor mandou eu perdoar, e essa mulher vai brigar com você. Não faça isso. Estou falando de coisas que aconteceu comigo. Às vezes para você é uma mágoa, um ressentimento. Isso está presente que você ouviu do seu pai na infância, talvez na adolescência. Enfim, vamos passar para 2026, porque Deus quer mais espaço para a vida. Deus quer mais espaço para liberar palavras sobre a sua vida. E onde está um coração cheio dessas coisas, não tem como Deus te abençoar. Não é que Ele não queira te abençoar. Por que Deus não pode te abençoar preso no passado? Porque senão Ele vai reforçar comportamento. Deus não reforça comportamento. Deus não pode abençoar pessoas amarguradas. Porque a amargura no seu coração faz você ficar falando mal de pessoas. Destino para falar mal de pessoas. Deus não gosta disso. Então você quer avançar mesmo? Você quer receber a graça que você não merece? Porque a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Eu quero declarar que se o inimigo te feriu, Jesus te cura. Jesus vai te restituir. Quero proclamar e profetizar para crescer, porque o seu coração está livre para receber o muito mais de Deus. Que o meu coração está livre para receber o muito mais de Deus. Amém? Segundo princípio para nós avançarmos e experimentarmos a maior multiplicação das nossas vidas: imagens. Como assim imagens, pastor? Por que você colocou imagens? Porque Deus trabalha com imagens. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida em 2026, Ele vai colocar imagens no seu coração. Se você está enfermo, se você travou 2025 uma luta com enfermidade, Deus vai colocar imagem em você com cura, com saúde. O diabo fere pessoas e ele coloca a imagem no seu coração. Quantas às vezes tem uma imagem errada do seu cônjuge? E quando você tem uma imagem errada de alguém próximo, ou de uma pessoa que você ama, a próxima coisa que você vai fazer é liberar palavras. Por isso é muito importante entender um princípio de Provérbios 4:20. Olha o que diz Provérbios 4:20. Filho meu, talvez você nunca percebeu esse texto nessa ótica. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são o quê? Vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde-o, porque dele procede o quê? As fontes da vida. O Senhor está declarando no versículo 20, é vida e é saúde para o seu corpo.
Se você guardar a palavra, atentar para a palavra, ser uma pessoa que teme o Senhor, e que pega a palavra, e olha para ela, porque não, a palavra escrita, você olha para ela, se aproxima e fala, eu quero colocar isso aqui em prática em 2026. Você atenta o seu coração para as palavras, porque tem gente que fala assim, mas a palavra diz para perdoar, mas sentindo. Então, sentimento é uma coisa, Deus é outra. Então, essa atitude de se aproximar, atentar para as palavras, o Senhor está prometendo, isso vai ser saúde para o seu corpo. Se 2025 você travou lutas com enfermidade, 2026 vai ser o tempo de maior saúde na sua vida. Quantos creem que você vai desfrutar de saúde? Eu creio. Saúde é um dom dado por Deus. Vida é um dom dado por Deus. Agora, é preciso entender que quando você cria uma imagem, essa imagem não é na sua mente como você pensa. A imagem é gerada no coração. Por isso que ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O coração. Porque dele procede as fontes da vida. Se você quer ter um 2026 próspero, de multiplicação, é preciso ter uma imagem no seu coração. Qual a imagem que Deus colocou para esse ano? Qual a imagem? Você é empresário do seu negócio. O que vai acontecer em 2026? O maior feriado, Copa do Mundo, eleição. Quantos já estão se preparando para problemas? Ainda mais com as reformas que estão tendo. Problemas. Vou mandar a gente embora. Vou ter que fazer isso. Opa! Essas notícias geraram uma imagem no seu coração. Qual a imagem que Deus tem do seu negócio? Qual a imagem que Deus tem da família? Qual a imagem que Deus tem do seu casamento? Irmãos, sabe por que infelizmente alguns não têm desfrutado do mais de Deus? Autoridade, porque tem uma imagem distorcida ao seu respeito no seu coração. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para isso. Essa é uma imagem. Se você tem falado essas coisas, é porque o inimigo colocou uma imagem em você. Por que infelizmente, isso aqui é importante, alguns cônjuges acabam criticando um outro, porque o inimigo convenceu, você colocou uma imagem errada no seu coração a respeito do seu cônjuge. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem cônjuge que abençoa a vida do outro, que é carinhoso com o outro, que libera palavras, é porque ele tem uma imagem no coração dele. Ele é uma bênção na minha vida. É uma pessoa especial que Deus colocou. Então, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele coloca uma imagem dentro de você. Se você não está contente com o que aconteceu em 2025, em alguma área da sua vida, eu te pergunto, verifique essa imagem que você tem no seu coração. Pessoas que têm uma imagem ruim ao seu respeito, tendem a praticar alguns tipos de pecados, porque ela acha que a vida dela não tem valor. Ela acha que ela não é valioso. Ela acha que a vida dela não tem relevância. Mas quando você entende que você é alguém precioso para Deus, quando você é alguém valioso aos olhos de Deus, quando você tem uma imagem no seu coração, sou incapaz, eu não consigo, eu não dou conta. Por que você está acreditando nessa imagem? Por que você está acreditando nessa imagem? Eu vou declarar algo sobre a sua vida hoje. Deus vai colocar imagens de crescimento, de sucesso, de avanço, de multiplicação no seu coração. Você sabe, um exemplo de pessoas que tem a ver com essa questão de imagem, não. Na verdade, não posso pular esse ponto aqui, que ele é importante. Olha para cá. A Bíblia é um livro de imagens dadas por Deus. Muitas pessoas querem compreender e querem ler a Bíblia, querem ter revelação, faz bem. Mas a tendência de alguns é analisar, tirar alguns textos, estudar de uma forma natural. Mas a maneira de Deus falar com você também
é gerando imagens no seu coração através da palavra. Um exemplo disso é Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Qual foi a promessa que ele recebeu? Que ele seria o quê? Pai de multidões. Mas a pergunta que eu vos faço é: a mulher dele não era estéril? Sim ou não? Era. E aí o Senhor deu para ele uma promessa. Mas Abraão andava cabisbaixo. Abraão andava, olhando para a circunstância, olhando para a mulher estéril. Quantos de nós às vezes temos promessas, mas estamos olhando para a circunstância, estamos olhando para o governo, estamos olhando para o prognóstico, estamos olhando para aquilo que vai acontecer, estamos olhando para aquilo que o economista falou, pelos os críticos, ou até os observadores, aqueles que sabem de coisas, estão falando. Nós estamos olhando para isso, e você fica cabisbaixo, você fica mal. Abraão tinha uma promessa, mas a mulher dele era estéril. O que Deus deu para Abraão? Vamos ver? Gênesis 13, 14. Isso aqui é poderoso demais. Ele estava olhando para baixo, mas olha o que diz Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Qual foi a palavra que Deus deu para ele? Igual alguns estão dormindo agora, ergue os olhos. Vê para ele aí se ele está dormindo. Nossa, quando eu vejo o jovem dormindo, me dá um desânimo. Jovem é de 0 a 100 anos, tá? Me dá um desânimo, porque você é jovem. Não, mas meu dia hoje foi, que negócio de dia, acorda. Amém? Ouça a palavra, receba do Senhor. Se você não dá conta de controlar seu sono, você vai dar conta de controlar um ano. Seu ano. Por favor, vença isso em nome de Jesus. E eu posso falar com autoridade, nunca dormi numa pregação de ninguém. Posso dormir 4, 5 horas da manhã, decidi, não vou dormir, pronto, acabou. Acabou, amém? Mas fica na sua paz, fica no seu descanso. Ergue os olhos e olha onde está, para o norte, para o sul, para o oriente. Por que você gritou? Para acordar alguns. E para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Antes de você receber, primeiro Deus vai te dar uma imagem. Primeiro Deus vai te dar uma imagem. Então eu quero declarar: imagens serão liberadas sobre você. Imagens, 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 imagens. Deus vai colocar em você. Deus vai colocar em você essas imagens. Volta. Ele tinha uma promessa. Olha para mim, por favor. Ele tinha o quê? Uma promessa, mas estava cabisbaixo, olhando para baixo o tempo todo. Aí o Senhor diz o que para ele? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, deixou algumas coisas para trás: ergue os olhos e olha, desde o norte para o sul, para o oriente, para o ocidente. E versículo 15: porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Olha o versículo 16. Quando uma pessoa está olhando para o chão, o que ele vê? Pó. O que ele vê? Pó. Então o Senhor está falando: já que você está olhando para baixo, constantemente está olhando só para o pó, eu vou gerar uma imagem de fé no seu coração. Eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra. Do jeito que você está olhando aí, eu vou gerar uma imagem para você, que de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Talvez você tenha olhado para baixo, talvez você tenha olhado para a circunstância, olhado para si mesmo, né? Porque foi um ano difícil, problemas, dificuldades, lutas, pressões. Talvez você tenha olhado para todas essas coisas, e você veio aqui hoje meio cabisbaixo. Talvez você está mal, né? Não teve o recurso que você queria esse ano, não teve a promoção, não teve o aumento. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para você: erga os olhos, erga os olhos. Eu declaro em nome de Jesus, e Deus vai selar essa palavra que eu tenho falado. Você vai ter imagens de coisas grandiosas acontecendo. Pessoas até podem chamar você de doido, mas você vai ter imagem de conquistas, imagem de lugares, imagem de você acessando sua casa, imagem de você acessando seu carro, imagem de multiplicação, você falando para muitas pessoas, imagem do seu casamento, imagem de conquistas de sonho, de viagens. Isso é preciso. Isso é preciso para que você experimente multiplicação. Tem gente que não deseja nada,
Tem gente que não está tendo imagem de coisa alguma. Eu te pergunto nessa noite, qual a imagem que você tem para 2026? Eu tenho uma imagem que o Senhor colocou no meu coração. Uma imagem de milhares. Eu tenho uma imagem no meu coração de muitas coisas que vão acontecer na minha casa. Da casa que o Senhor vai me dar. Das coisas, dos lugares que eu vou ter, das coisas que eu vou conquistar em Deus. É uma imagem no meu coração. É preciso gerar essa imagem. Você sabe, tem um outro texto também falando de Abraão. Por quê? Porque, você sabe, às vezes, nós esquecemos da imagem. Por um momento, Abraão esqueceu dessa imagem do pó. Ele tinha voltado a se ver sem filhos. Como eu e você, ele ainda lutava com as imagens no coração. Foi nesse momento que o Senhor então falou para ele, Gênesis 15:5. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos. Se continuo sem filhos. Acho que é no versículo 1, desculpa. Gênesis 15:1. Coloca lá. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, de novo, veio uma palavra em uma visão: não temas, eu sou o teu. Qual foi a imagem que Deus deu para ele? De um escudo de proteção. Não temas, eu sou o teu escudo. Se você tem sido afrontado, se você tem passado por lutas, Deus está gerando uma imagem de um escudo para proteger você. O que você tem passado? Deus vai colocar uma imagem: eu sou teu escudo, Abraão, não temas. O seu galardão será sobremodo grande. Olha o verso 2, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos? Eu estou sem filho, eu tenho uma promessa, o Senhor falou isso. Quantos irmãos estão aqui, talvez está desanimado, eu não condeno você. Você tem uma promessa, já teve a imagem, mas não aconteceu, você está mal de novo. Irmão, você não foi o primeiro, aconteceu também com Abraão. Mas o fato é, se ele também foi promovido, se ele recebeu a promessa, você vai receber também. Eu quero declarar isso, você vai receber também. E aí ele está falando com o Senhor, sendo honesto, e continuo sem filho. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mesmo que você tenha falado algo contrário ao que Deus já disse, é o que Deus diz que vai cumprir na sua vida. Talvez você já se conformou com essa situação, mas Deus não. Talvez você esqueceu da situação, mas Deus não. Talvez você já considerou a situação resolvida, mas Deus não. Talvez nem todos vão atentar para o que eu vou falar. Mas aqueles que o Espírito quer falar, ele vai atentar agora. Talvez tenha situações na sua vida que você já conformou que vai ser assim mesmo. Abraão disse isso aqui para Deus: ó, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu descendente. É isso mesmo que eu vou ter na vida. É isso mesmo, essas coisas mesmo que eu vou passar. Mas olha a resposta de Deus para ele. A isso respondeu logo o Senhor. A palavra que eu tenho para você é: quando você fala algo que não está em harmonia com o que Deus tem para você, Ele vai te responder logo. A isso respondeu logo. A isso respondeu logo. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Aí o versículo 5, o que o Senhor falou? Você está num lugar onde está limitando a sua visão, Abraão. Você está num lugar onde você não consegue ver. Eu quero tirar você dessa zona. Deus vai tirar você da zona de conforto, talvez da zona de incredulidade. Talvez Deus vai tirar você dessa zona de conformismo. Do jeito que o Senhor falou para ele, então conduzindo até fora, disse: olha para os céus, conta as estrelas. Você está achando que eu não dei descendente para você? Você está achando que vai ser esse? Eu estou mandando você: olha para os céus, conta as estrelas se é que pode. Olha. Deus está falando para empresários: olha para a sua empresa com outros olhos. Olha para a promessa. Deus está falando para líderes aqui: olha para as suas células, olha para aquilo que Deus vai fazer. Deus está falando com irmãos aqui, com pessoas que talvez já desistiu, já não consegue mais. O Senhor diz: olha e conta se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Precisamos hoje encher o nosso coração do futuro que esperamos ter.
Irmão do teclado, suba aqui, homem de Deus. Eu quero declarar que o futuro que eu estou crendo é que eu vou ver células grandes. Células com 21 pessoas, com 17 pessoas. O futuro que eu quero ver é líderes cheios do Espírito Santo. Homens que não temem circunstância, que amam a casa de Deus. A imagem está no meu coração, são mais de 1000 vidas. Não quero mais 1000 agora, são 1500 para o final do ano. São 3 cultos cheios, suprimento financeiro, glória de Deus. Antes do milagre pudesse acontecer, Deus precisava mudar a imagem no coração dele. Antes do milagre acontecer na vida dele, primeiro Deus falou: eu vou mudar a imagem no seu coração. Talvez você está com a imagem fracassada. Talvez você está com a imagem do erro. Talvez você está com a imagem de coisas que aconteceu no passado. E Deus trouxe você aqui hoje para mudar essa imagem no seu coração. Deus vai colocar uma imagem para você de que um futuro grandioso Ele tem para você. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que não vai ser na sua força. Talvez muitos de vocês fizeram coisas na sua força. Agora a imagem que Ele colocou é que você vai descansar. E vai ser o ano onde todos estão falando que vai ser o mais difícil. Vai ser um ano onde você vai mais prosperar. Vai ser um ano onde a bênção do Senhor vai mais multiplicar na sua vida. Vai ser um ano onde você vai ver Deus trabalhar por você. Ele vai multiplicar o que vai chegar nas suas mãos. Um ano de restituição e multiplicação na sua vida. Eu não creio, então não falo para você, eu falo para quem crê. Essa palavra não é para todo mundo mesmo, é para aqueles que creem, é para aqueles que acreditam, é para aqueles que têm fé. Eu disse isso agora há pouco. Eu vou começar a ministrar isso no domingo na ceia, mas parte dessa mensagem ela nasceu no meu coração de um desses momentos que eu estava como Abraão. Eu tenho promessas, mas como cabisbaixo, olhando para a circunstância. Eu estava um dia na minha sala ali, aqueles dias difíceis, todos nós passamos. Você fica lembrando das promessas, mas será que Deus não vai fazer através dos meus filhos? Será que Deus não vai fazer através do servo Eliezer? Será que não é outro? Aí peguei meu celular e fui ver uma foto. E qual foi a foto que eu vi? Em novembro nós tivemos o nosso último top. E eu estava lá um momento. Acho que antes o pastor Juliano ia ministrar uma palavra. Aí eu passei perto de um lugar e vi uma árvore. Pelo Espírito eu falei: nó, que árvore bonita, frondosa. Tirei a foto da árvore, essa árvore aí. Aí quando eu estava cabisbaixo, Deus falou comigo: você é como a árvore. Aí eu fui recorrer ao que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala mais de 22 vezes sobre árvore. Salmos 1, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele é o quê? Bem sucedido. Qual foi a imagem que Deus falou ao meu respeito? Você é uma árvore. Há basicamente 2 coisas você pode aprender com a árvore. A árvore, ela dá para você sombra e frutos. Um homem próspero, uma mulher próspera, é aquele que dá descanso para os outros, e aquele também que as pessoas se alimentam dele. O Senhor falou para mim: você é um homem próspero, porque você traz descanso para muita gente. Muitas pessoas alimentam através da sua vida. Então ergue a sua cabeça. Você é uma árvore frondosa. Você é uma árvore frutífera. Estou aqui para falar a mesma coisa para você. A imagem que você tem ao seu respeito
Talvez você acreditou numa imagem ruim. O Senhor está dizendo hoje: eu estou mudando essa imagem no seu coração. Eu estou colocando a imagem de uma mulher abençoada, de um homem próspero, um homem que cuida da sua casa, um homem que lidera a sua casa com temor do Senhor, que protege os seus filhos, uma mulher sábia que edifica o seu lar. Ah, mas errou no passado. Tudo isso ficou no passado. Vocês vão avançar como família. Se vocês foram atacados em 2025, em 2026 chegou o tempo de restituição, de crescimento. Quero declarar uma imagem de casas. Você vai ter imagem de casa, de apartamento, você mudando, imagem de um carro novo, imagem da sua empresa prosperando, do seu negócio crescendo, imagem de você saudável, imagem de você próspero, de você pleno, de você crescendo. Essa é a imagem, essa é a imagem, essa é a imagem. Oh, irmãos, eu sinto algo muito forte no meu coração, que Deus está fazendo algo espiritual aqui na vida de alguns, arrancando imagens erradas, arrancando imagens do coração e declarando: é filho da mão direita, é próspero, é abençoado. Imagens de crescimento, imagens de milhares estão diante de nós. Não é por causa do nosso nome, não. Imagens de gente chorando e se convertendo, imagens de pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Terceiro e penúltimo, uma vez que você tem a imagem correta, próxima coisa a ser entendida é que a língua tem o poder sobre a vida e a morte. E uma vez que você tem a imagem correta, você precisa fazer a confissão certa. Escuta o que eu vou te falar aqui, olha para cá. Mudar o ano não faz diferença se as suas palavras continuarem as mesmas. Para de falar do outro, do seu cônjuge de forma errada. Para de falar dos seus filhos. Para de falar de você mesmo, do seu corpo com a imagem errada. Uma vez que a imagem foi mudada, é